Amigos da TV Galega, estamos chegando com mais um encontro. A partir de agora começando o nosso Mulheres aqui na Imagem da Cidade. Eu sou Denise Bichlin e desde já agradeço a todos, vocês ali do outro lado e nós aqui, a nossa equipe reunida para levar para você a melhor informação. Reunindo a família a partir de agora, coisa boa, sejam todos muito bem-vindos. E no nosso programa vamos falar sobre a expressão feminina, a mulher na política, aqui na nossa cidade. E ainda dicas relacionadas a uma alimentação saudável. Importante cada vez mais essa alimentação saudável para fazer a diferença para todos nós. E para começar então o nosso programa sobre o tópico eleições, as duas vereadoras eleitas aqui em Blumenau, um momento histórico para a nossa cidade, pela primeira vez na Câmara Municipal, duas mulheres vão ter o direito de nos representar no Poder Legislativo. E nós conversamos com ela a partir de agora. Comigo então a Cristiane Loureiro do Podemos e a Silmara Silva Miguel do PSD. Cris, seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, Denise, olá a todos os telespectadores, uma satisfação estar aqui com esse programa tão especial na TV Galega. Pois é, e também pela primeira vez aqui a Silmara, seja bem-vinda, Silmara, prazer te conhecer pessoalmente também. Obrigada, Denise, é uma honra estar aqui com vocês e obrigada pelo convite. Eu falo nessa questão pela primeira vez, Silmara, porque a Cris já esteve aqui muitas oportunidades, né, Cris? Mas agora vem para falar sobre essa representação feminina ao lado da Silmara também, que teve o direito de ser uma das mulheres eleitas em Blumenau. Tivemos outras mulheres candidatas, mas vocês duas agora representando a família, nos representando a sociedade blumenauense. Que momento importante para a nossa cidade e para vocês, imagino, muito mais, né? É verdade, representa um marco, né, na história. Pela primeira vez, Blumenau elege duas mulheres vereadoras e podem ter certeza que daremos o nosso melhor. Silmara, você também esse momento vivendo ainda? Às vezes a gente para assim, parece que não caiu a ficha, né? É uma honra a gente ter a oportunidade de doar nosso coração, nosso tempo, 4 anos da nossa vida em prol de uma cidade que a gente tanto ama. Então, assim, é uma honra e uma alegria indescritível que eu tô sentindo, porque a gente sonha tanto com as coisas acontecendo na nossa cidade e agora ter a oportunidade de desenvolver, de desempenhar esse papel, pra gente é uma honra, com certeza. E como disse a minha amiga Cris, com certeza a gente vai dar o nosso melhor. E nessa questão de voltar um pouquinho no tempo e pensar lá no passado sobre aquela oportunidade que vocês estavam se dando em se lançar candidatas para a eleição municipal aqui em Blumenau, por que aquela decisão? O que motivou vocês? Começando com você, Cris, o que te motivou a se colocar candidata para a eleição municipal? Então, primeiramente, também quero agradecer, né, Denise, a todos que confiaram o voto a nós e dizer que essa confiança é fruto do nosso trabalho, é fruto da nossa personalidade, né, de tudo que a gente já contribuiu na nossa cidade. Então, tudo é um histórico, né? Desde estudante eu sempre fui envolvida politicamente durante a graduação, fui presidente de centro acadêmico, fiz parte do Conselho Regional de Fisioterapia da minha profissão, eu sou fisioterapeuta, fui também presidente de uma associação estadual. Então, eu acredito que a política é um meio transformador na vida das pessoas. E por que não a gente também estar do outro lado, fazendo bem pela nossa cidade, com toda a experiência que a gente tem e com a nossa visão mais humanizada. É isso que me motivou e eu tive esse incentivo por parte da família, dos amigos, enfim, de todas as pessoas que queriam realmente que a nossa política passasse por esse processo de renovação. E você, Silmara, voltando no tempo, olhando lá para o passado, e aí pensando naquele momento que você realmente decidiu se doar, se colocar à disposição, ser uma das candidatas aqui em Blumenau. Engraçado que a minha família sempre me motivava, sempre foram assim os meus maiores incentivadores. E eu sempre dizia, não, eu gosto de estar nos bastidores. Eu sempre amei os bastidores, sempre amei. E quando eu saí da Câmara, eu trabalhei na Câmara por quase 7 anos, eu saí sem a intenção de voltar. E eu tinha escrito tantas coisas e feito tantos projetos e eu, em casa, assim, quando eu saí para ser mãe, porque eu estava gestando, quando meu bebê nasceu,
eu disse, agora eu vou passar esse momento com ele e agora meu mundo é aqui. Quando eu recebi o convite para sair como candidata, eu pensei e repensei várias vezes e eu fiz uma retrospectiva de tudo que eu já tinha sonhado para minha cidade, tudo que eu tinha idealizado, tudo que eu achava que dava para fazer. E eu pensei, bom, a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver. Todo mundo xinga tanto a política, todo mundo tá tão cansado da política. Eu acho que a gente vai precisar, se a gente quer ver alguma diferença, a gente precisa ser essa diferença, a gente precisa ser essa mudança. E foi o que me motivou. Eu disse, puxa, agora eu vou poder colocar em prática o que eu planejei, colocar em prática algumas coisas que eu sonhei. Eu disse, poxa, então vou dizer sim a esse projeto. E foi o que aconteceu. Quando eu disse sim, claro que é um desafio muito interno, né? Eu acredito que para a Cris também, a gente tem as nossas guerras internas, né? Como é que vai ser? A gente é jogado para muito longe da nossa zona de conforto, né? Muito longe. Mas eu disse, olha, a gente sempre tem um porquê, né? E por quem eu estou fazendo isso? É pela minha cidade. Única e exclusivamente pela minha cidade. Então, acho que qualquer desafio merece ser encarado com alegria, porque realmente a cidade merece isso. E foi o que me motivou. Eu disse, não, vou mostrar para esse pessoal toda a força de vontade que eu tenho de fazer coisas diferentes e quero chamar a minha cidade para conversar comigo. E foi a minha decisão. Por isso que eu disse sim. Esse porquê, Cris, também pela cidade, chamada Blumenau? Sempre, até porque o trabalho, enquanto eu fui gestora da Profamília, só intensivou ainda mais esse desejo. Porque eu me aproximei muito mais da comunidade, eu tive a oportunidade de conhecer todos os polos, 89 polos da Profamília presente em todos os bairros, os clubes de mães, os grupos autônomos. Então, trabalhar com a comunidade eu vi que era a minha missão. Fora que eu também tinha passado por um problema de saúde, né? Eu tive um linfoma, e se eu não tivesse essa experiência, talvez eu não teria essa coragem que eu tive depois, sabe? Então, tudo na vida é um aprendizado, e às vezes as coisas vêm para mexer no nosso mundo, no nosso conforto, para a gente poder fazer ainda mais. E com esse aprendizado que vocês tiveram durante o trabalho de campanha, como é que foi? Mesmo em meio à pandemia, a gente sabe que muitos cuidados foram tomados, né, pelos políticos aqui na nossa cidade, pelo menos assim a gente imagina que seguiram Sim. essa linha. Mas como é que foi esse trabalho de campanha, esse conhecer a cidade mais profundamente, para poder entender como está a nossa cidade e ao mesmo tempo depois trabalhar, lutar por ela pelos próximos 4 anos? Você, Cris? Eu fiz todo um trabalho virtual e também um trabalho de trazer a comunidade mais próxima de mim. Eu coloquei meu telefone e WhatsApp no meu material, então as pessoas ligavam, queriam me conhecer ou ainda pedir material. Então, quando eu fazia essas visitas, sempre tomando as medidas, né, de proteção, com a máscara, não entrando dentro da casa das pessoas, quando eu entrava mantendo aquela distância, sabe? E às vezes a gente chegava em alguma rua, eu, por exemplo, né, cada um a gente tem uma estratégia. Fazia aquela rua toda e acontecia de rever algum aluno, né, da Profamília, então aquele carinho. Então foi muito especial, mas sempre mantendo esse cuidado, porque eu dizia que era até uma questão, eu digo, olha, tenho maior vontade de lhe abraçar, de tomar esse café que me foi oferecido, mas esse momento a gente tem que se conter, no sentido de proteger a pessoa que eu estava visitando, quanto a mim mesmo, para me manter durante a campanha, né? Que era um desafio. E você, Silmara, relata pra gente um pouquinho como é que foi esse trabalho durante a campanha. Eu me disponibilizei, Denise. No meu coração estava o seguinte: eu quero conversar com a minha cidade, porque a Blumenau já se reergueu das cinzas tantas vezes, né? E quando essa pandemia é uma das grandes provas de que o povo dá um jeito de dar a volta por cima. Então, as melhores ideias estão nesse pessoal que a gente às vezes não tem acesso. Então, eu quero conversar com a minha cidade. Então, eu me disponibilizei, também tive um WhatsApp, e o meu primeiro vídeo de lançamento, que eu não me coloquei como pré-candidata, eu esperei até dar a fase de começar a campanha para me colocar como candidata, né? Então eu coloquei um vídeo no ar, e esse vídeo eu disse, eu tenho tantas ideias, mas eu quero ouvir as suas.
Eu quero muito ouvir as suas. E eu coloquei esse WhatsApp à disposição e as pessoas começaram a me mandar ideias de coisas que elas viam que dava para mudar e que nunca tinham ouvido falar no poder público. Então, esse contato que eu tive com o pessoal foi intenso, como a Cris falou, a gente teve que tomar todas as precauções e eu conversava da rua com o pessoal, daí aquela distância, né, entre portões, mas eu tive um acesso às pessoas que foi fabuloso, porque assim, não existe vereador do bairro, não existe isso, são 15 vereadores para 35 bairros, então a gente vai precisar entender que nós estamos trabalhando pela cidade, então a gente precisa ouvir a cidade. Então eu fui em alguns bairros, em diversos locais, só para ouvir. E essa conversa que eu tive com as pessoas foi tão produtiva que isso me ajudou a desenvolver muitas coisas que me levaram a rumos que eu disse, poxa vida, a gente não tinha pensado nisso, então vamos sentar e vamos conversar. Então, essa intensa campanha, porque foi bem intenso, mas foi gostoso porque a gente conheceu pessoas fabulosas dentro da nossa cidade, que no dia a dia a gente acaba não vendo, né? E foi muito bacana, foi muito bacana. Cris, isso que a senhora tocou realmente é um ponto importante. 35 bairros em Blumenau, 15 vagas na Câmara de Vereadores, realmente não temos como pegar um representante de cada bairro. E nesse momento, muitos eleitores acabam se sentindo órfãos, porque não conseguiram ver o seu candidato, estando ali, ocupando uma das cadeiras da Câmara de Vereadores. E a gente tem que ter essa ideia realmente. Sim, existe uma representação regional por bairro, mas uma vez quando for eleito, pense na cidade como um todo e atenta às reivindicações quando puder ir ao encontro delas e principalmente dar essa resposta para cada uma delas, para a sociedade como um todo realmente que busca por esse anseio, né? Exatamente, tanto que dentro desses 35 bairros e os 2 distritos, eu senti muito isso nos 2 distritos, Garcívila e Topava, que são regiões onde são muito barreiristas, né? É o candidato do bairro que vai fazer pelo bairro. E aí tu expor também a tua vontade de fazer também pelo bairro, né? Que é ter um olhar globalizado. E como foi colocado pela Silmara, se a gente fosse pensar, temos 15 vereadores, então não atenderia todos os bairros, né? Então a gente tem que pensar realmente de uma forma globalizada, pensando em todo o município, que ainda quando a gente fala cidade, tem pessoas também que às vezes consideram a cidade como central, né? Que é mais a região central, e é num todo. E é para isso que a gente vai trabalhar, para a cidade, para as pessoas, olhando num todo. Legal. Gente, as 2 vereadoras eleitas aqui na nossa cidade estão no estúdio da TV Galega. A gente está conversando um pouquinho mais sobre essa expressão política, a mulher no meio político. E agora a gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Na sequência a gente aprofunda esse olhar feminino. Tem diferenciação? Tem uma pegada melhor ou um diferencial quando falamos nesse momento ser mulher, ser homem dentro da política? Elas ainda não sabem porque vão experimentar essa experiência a partir de 2021 e a gente vai então entender com elas como é que está essa expectativa. 2 mulheres ocupando uma das 15 cadeiras aqui no Legislativo Blumenauense. Intervalo comercial chegando e na sequência eu volto então seguindo com esse olhar especial para a mulher na política em Blumenau.